Olá, meus amados, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Ser crente e ser cristão significa a mesma coisa? Existe diferença entre essas duas palavras, esses dois termos? O que é melhor, ser reconhecido como crente ou ser reconhecido como cristão? Quer saber mais sobre esse assunto? Vem comigo sem perda de tempo. Então, meus amados, como sempre eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita nesse momento para fazer isso agora, né? Procura aí na sua telinha onde é que está o botão de inscrição, clica lá, ativa as notificações. Não te esquece de compartilhar esse vídeo com alguém e dar uma curtida aí, tá bom? Para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Muito bem, amados, vamos para o assunto, tá? Desde que eu era bem criança, né, eu costumo ouvir a palavra crente para se referir ao povo evangélico, né? Obviamente eu não era crente, aceitei Jesus já na minha adolescência e eu ouvia falar muito a palavra crente para se referir aos evangélicos, né? E eu, na verdade, pouco ouvia a palavra cristão, mas crente, quando alguém passava na frente, ó, a igreja dos crentes, lá vem os crentes, viam lá aqueles grupos de pessoas, às vezes evangelizando, né, na rua de casa, distribuindo aquele folheto, e chamavam aquelas pessoas de crente. E eu, desde muito criança, ouvia esse termo crente para se referir aos evangélicos, né? Depois eu fui ter noção, quando eu fui crescendo, qual que era a diferença entre católicos, evangélicos, né? Protestantes, como chamavam antigamente. Isso foi ficando um pouco mais claro na minha cabeça, mas chamavam de crente justamente os evangélicos. Mas hoje nós vemos que todo aquele que professa a fé em Cristo, no cristianismo, é chamado de cristão. Porém, ainda hoje nós vemos chamarem somente os evangélicos de crentes. Mas vamos entender hoje qual que é a diferença entre essas duas palavras, crentes e cristãos. É a mesma coisa? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Vamos lá. Muito bem, queridos, a palavra crente vem de um termo latino chamado credens, né, que significa que crê, ou aquele que acredita. Então, qualquer pessoa que acredite em alguma fé, em alguma ideologia, vai ser chamado de crente, porque crente é simplesmente aquele que acredita, aquele que crê. A palavra crente é usada também hoje de uma forma um pouquinho negativa, até mesmo, posso dizer assim, porque as pessoas, por exemplo, quando estão sendo enganadas, alguém fala assim, olha, ela estava crente que ia conseguir a vaga, ou a pessoa estava crente que ia dar tudo certo. Então, assim, há uma forma meio negativa de se usar hoje a palavra crente, porque a compreensão desse termo é simplesmente aquele que crê, aquele que acredita. Então, como as pessoas associavam o fato de os evangélicos terem crido no evangelho, na palavra de Deus, na pregação que lhes foi feita, para que eles pudessem se converter ao evangelho, eles creram e foram chamados de crentes. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: crer apenas que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o Pai é o único Deus verdadeiro, crer no Espírito Santo, isso é o suficiente para fazer com que uma pessoa que seja chamada de crente possa se assemelhar a alguém que é chamado de cristão? Nós temos um texto aqui na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Olha só. Então, até os demônios acreditam, até os demônios creem que há um só Deus, até os demônios creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você lembra do episódio quando Jesus chega na cidade de Gadara e encontra ali aquele homem endemoniado e os demônios que estavam ali possuindo aquele homem começam a se dirigir a Jesus Cristo e falar: ó, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, vieste nos atormentar antes do tempo. Então, houve ali um reconhecimento, os espíritos malignos, os demônios, reconhecem o senhorio e a divindade de Jesus Cristo. Porém, eles são demônios, são anjos decaídos, têm o seu final, o seu julgamento já determinado. Então, amados, o que eu quero dizer para você é que somente crer em Deus, somente acreditar que Ele existe, não é o suficiente. Por outro lado, nós temos outro termo, que é o termo cristão. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25, versículo 26, você vai ver a primeira vez que o termo cristão foi usado para se dirigir aos seguidores de Cristo. Vamos lá, vamos ler aqui, estou com o texto aqui. Atos 11, 25 e 26 diz assim: E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que
todo um ano se reuniram naquela igreja ensinando muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristãos, eles foram chamados pela primeira vez aqui em Antioquia, tá? E veja bem, o que significa cristão? Cristão, esse termo foi usado para designar os seguidores de Cristo, aí em Antioquia, né? Dizem que foi usado também pelos romanos, porém de uma forma pejorativa. Era quase que um xingamento para eles. Queriam dizer que cristãos, os seus cristãos aí, seguidores de Cristo, que significa, na verdade, pequenos cristos ou cristozinhos. É o significado da palavra cristão. Então, quando chamavam os cristãos, os discípulos de cristãos, eles queriam meio que xingar, que ofender. Mas, na verdade, como é que alguém se ofende por ser chamado parecido com Cristo? Então, amados, na verdade, esse termo quer dizer que eles eram parecidos, seguidores, falavam da mesma forma, pensavam da mesma forma, divulgavam a mesma doutrina, viviam o ensinamento que Cristo deixou, compartilhavam o ensinamento que Cristo deixou. Então, essa era a maior característica que fazia com que os discípulos, os apóstolos, fossem chamados de cristãos, né? Porque eles se pareciam com Cristo, eles difundiam a verdade que Cristo veio trazer, eles multiplicavam o ensinamento que Cristo deixou para eles, e com isso ganhavam muitas almas, agregavam muitas vidas ao reino dos céus. A questão para nós hoje é o seguinte: todo cristão é crente, mas nem todo crente é cristão. Ser crente é fácil, mas ser cristão é um pouquinho mais difícil. O preço é um pouco mais alto, a porta é um pouco mais estreita. Mas Jesus tem uma promessa para aqueles que entram pela porta estreita, que aceitam o desafio de viverem a sua verdade, de se parecerem com Ele, de multiplicarem o seu ensinamento, de se esforçarem por viver os ensinamentos de Cristo. Tem uma promessa de um dia estarem no céu com Ele. Então, quando chamarem você de crente, crente até o diabo é, crente qualquer pessoa pode ser, mas cristão, meu irmão, tem que pagar o preço. E Jesus quer fazer de você um cristão e não simplesmente um crente, alguém que acredita. A ideia do Evangelho é que você absorva as características de Jesus e os ensinamentos dele e passe por uma transformação na sua vida, assim como aqueles que te ouvem, que te observam. A forma de Jesus falar, a forma de Jesus pensar, a forma de Jesus agir, o amor que ele sentia pelo próximo, foi o que fez dele aqui na face da terra uma pessoa diferenciada. E todos nós sabemos que apesar de ter feito tudo isso, ele era o Filho de Deus. Então, amados, não se conforme apenas em ser chamado de crente. Você tem que ser reconhecido pelas características de Cristo, tem que ser reconhecido como um cristão. Espero que Deus tenha abençoado sua vida com ensinamento, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte esse vídeo aqui, meu amigo, e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir, né, essa palavra. E eu desejo profundamente que Deus abençoe sua vida. Eu te espero no próximo vídeo. Siga em frente, Deus é contigo. Deus te abençoe.